Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Hoje a nossa aula é de História número 37 e eu sou a Prof. Jaque. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a conscientização negra. Vamos pensar um pouco sobre o que é isso, o que tem a ver com a nossa vida. E para a nossa aula você não vai precisar de nenhum material, apenas depois para colocar a mão na massa e usar o caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, todo esse material aí que você já conhece, certo? Você já imaginou se todas as pessoas fossem iguais? Olhe para você, se todo mundo fosse igual a você, será que ia ser bacana? Será que ia ser divertido? Se todo mundo pensasse para você, vivesse igual, comesse as mesmas coisas, será que ia ser legal? Muito bem. Para a gente entender tudo isso, a prof trouxe uma história, que é um menino que descobriu algo fantástico sobre outros meninos, sobre outras cores, sobre outras coisas. Muito bacana. E vai ser através de uma história. O nome dessa história é O Menino de Todas as Cores, tá? A prof vai contar ela aqui, mas se você quiser conhecer um pouco mais ou uma outra maneira de ser contadas, a prof deixou um link aqui para você acessar e ouvir essa história e ver essa contação. E aí, prontos então? Olha só, começa assim. Se toda cor fosse amarela, o que fazer com ela? Se toda cor fosse vermelha, que se assemelha. Branco não seria a cor, e o branco não existiria. Cor preta não seria a cor, e cor branca não existiria. E aí, o menino de todas as cores. Era uma vez um menino branco. O nome dele é Miguel. Ele vivia numa terra onde só existia meninos brancos. E aí ele dizia: é tão bom ser branco como o açúcar, tão docinho. É tão bom ser branco como o leite, tão saboroso. Ou então, como a neve, que é tão linda. Mas certo dia, um menino embarcou numa viagem. Ele pegou o seu navio e foi mundo afora. E aonde ele chegou numa terra aonde existiam então meninos de cor amarela. Ele se olhou, ficou pensando porque aquele menino era tão diferente, mas logo fez a amizade. E então os meninos amarelos diziam: é tão bom ser amarelo como o sol, ou então ser amarelo como o girassol, ou então ser amarelo como a cor da areia da praia. E os dois meninos não se importaram com a cor deles, então eles brincaram, riram, contaram histórias dos seus mundos e se divertiram. Mas então chegou a hora do menino branco ir viajar, ir embora. E ele navegou, e então parou numa terra onde todos os meninos eram pretos. Eles se olharam, viram que um era diferente do outro, mas logo não se importaram, porque os meninos pretos falavam: como é bom ser preto como a noite, preto como a azeitona, preto como um feijão tão gostoso. E eles deram risada, contaram histórias um para o outro, brincaram, se divertiram e logo o menino branco abraçou e foi embora. Então pegou o seu navio, entrou nele, no seu barquinho e viajou para todos os lados, até chegar numa terra onde todos os meninos eram vermelhos. Sim, eles se olharam um para o outro,
deram risada, acharam um bonito com o outro, uma cor diferente, contaram histórias, brincaram. Os meninos de cor vermelha falaram: como é bom ser vermelho como a fogueira. Ou então, da cor das cerejas. Então, como é legal ser da cor do vermelho encarnado. Os dois brincaram, contaram histórias, continuaram, comeram. O menino branco conheceu algumas comidas da terra vermelha, mas logo teve que partir. Chegou a hora de ir embora. Pegou o seu barco, continuou navegando, indo de um lado para o outro, até chegar numa terra onde os meninos eram de cor castanho. E eles se olharam e o menino falou: como é bom ser da cor castanha, da cor da terra, da cor do tronco das árvores, do chocolate. Que legal! Os dois contaram histórias, brincaram, foram de um lado para o outro. E então chegou a hora do menino branco ir embora, que já estava com saudade. Então ele pegou o seu barquinho e foi embora de todo lado. Quando o menino branco voltou, ele dizia: como é bom ser branco como o açúcar, o amarelo como o sol, ou então ser preto como as estradas, com vermelho como as fogueiras, ou então o castanho como o chocolate. Quando ele chegou na escola e todos os meninos eram brancos, a professora lhe pediu para desenhar outras crianças em uma folha branca. Mas o menino, que tinha descoberto um mundo tão diferente e tão colorido, ele não desenhou pessoas brancas, ele desenhou crianças sorridentes, alegres, com brincadeiras, brincando, meninos de todas as cores. E descobriu que não existe uma cor só, e sim várias delas. E encantou com o seu mundo, cada um com a sua cultura, cada um com o seu jeito de viver, e todos misturados. Ai, que alegria! Então, o menino continuava a cantar. Se toda cor fosse amarelo, que fazer com ela? Se toda cor fosse vermelha, que se assemelha? Cor preta não seria cor branca não existiria. Cor preta não seria cor branca não existiria. E aí, o que você achou dessa história? Do menino de todas as cores. Viram só? Será que essa história do menino não nos faz pensar de como é a nossa vida também? Não seria legal, né? Seria muito triste se todo mundo tivesse só a mesma cor, do mesmo jeito, do jeito de pensar, que era o que o menino achava, né? E ele descobriu um mundo onde existem muitas outras possibilidades. Moramos em um mundo onde ninguém é igual a ninguém. Nem as pessoas que são gêmeas, ou seja, que nasceram no mesmo dia e que muitas delas têm as mesmas características, nem elas. Lembram do nosso dedão? Cada um tem o seu desenho. E é isso que faz ser a vida extraordinária, não é? Você sabia que existem muitas pessoas que sofrem com a falta de respeito sobre a sua cor? Que olham para elas e só porque ela tem uma cor, eles pensam: nem vou brincar, nem vou chegar perto. E isso acontece com muitas pessoas que têm a cor negra, né? Então foi criado um dia da consciência negra. É um dia dedicado para refletir sobre as pessoas que são negras na sociedade. Como eles são um povo muito sofrido, sofreram muito antigamente, como a gente já aprendeu, muitas pessoas acham que eles não são legais. E aí começam a criticar por causa da cor da sua pele. Nesse dia foi pensado no dia 20 de novembro. Olha só o calendário que a Prof tem aqui. Será que você consegue encontrar aonde está o dia 20 de novembro? Que dia que vai ser? Pesquisa aí. Vamos ver se você achou?
Se você disse que é aqui, você acertou, né? Então, nesse dia, foi escolhida para ser comemorado, para ser pensado na consciência negra. Lembra que a prof já contou que vinham esses escravos lá da África, que trabalhavam aqui sem ganhar nenhum salário, que não viviam bem? Existe um homem, o líder deles, que se chamava Zumbi. Ele era negro, Zumbi dos Palmares. E esse homem, ele lutou contra a escravidão no Nordeste. Ele ia lá, pegava os escravos, levava para lugares longe, tiravam da escravidão. E por isso, nesse dia que ele morreu, no dia 20 de novembro, foi criado o dia para se pensar nessa situação. Porque ninguém merece, não é mesmo? No dia 13 de maio de 1888, foi assinado o fim da escravidão no Brasil. Ou seja, assinaram, disseram assim, não podem mais existir escravos aqui. E a partir dessa data, os negros começaram a lutar por uma outra coisa, por igualdade. Até então, era para eles viverem livres. Agora que eles eram livres, era por igualdade. Era tanto pessoas que tinham a cor branca como a cor preta, que eram para ter os mesmos direitos, entrarem no mesmo lugar, comprarem as mesmas coisas, ganharem o mesmo salário, tudo isso. E essa luta ainda continua. E isso porque o negro havia sido deixado de lado da sociedade, da educação, do mercado de trabalho, onde eles não podiam viver isso, eles não podiam trabalhar, eles não podiam ir para a escola, então todas essas coisas. Eles eram livres, mas as pessoas aqui não deixavam. Que triste, não é mesmo? Após muitas lutas, manifestações, o povo negro foi conquistado seu lugar na sociedade. E por isso, hoje, a gente não tem que mais ver com nenhuma diferença. Todo mundo tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, não é mesmo? E para a gente não pensar nisso. Por isso que essa data é tão importante, né? Para a gente refletir sobre isso. Esse dia é também uma forma de lembrar e valorizar esse povo que tanto contribuiu para a gente. Com tudo que a gente pensa, que a gente fala, o Brasil é um lugar onde as pessoas têm de todos os jeitos, de todos os lugares do mundo vieram para o Brasil e moram aqui. Então, por que um tem que ser mais ou melhor do que o outro, não é mesmo? Não precisa. Então, por isso é tão importante a gente pensar nessa data e agir de maneira diferente. A luta continua, pois o povo negro ainda é vítima dessa desigualdade, racismo e preconceito. Então, muitas vezes por causa da cor, por causa do nível social, de olharem para aquela pessoa e já pensarem em coisas não tão boas. Então, isso não pode acontecer. A gente já aprendeu, mas você que é pequeno aí, já sabe que isso não pode acontecer. Por isso que a gente vai ler agora um poema que é assim: Respeito não tem cor. Quem escreveu foi Isabel Cristina Soares. Olha o que ela diz. Aprendi desde pequeno que o respeito não tem cor. Sendo branco, negro ou pardo, todos têm o mesmo valor. Na história deste país, o negro sempre presente. No rosto, o sorriso largo, na alma, um ser valente. Não importa o continente onde mora, toda a gente na grande roda do mundo somos um elo de uma corrente. Então esse poema ele está dizendo que não importa quem você seja, não importa a cor que você tenha, que todo mundo tem que ser igual, um ajudar o outro, respeitar um ao outro e assim todo mundo só tem a ganhar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e refletido. E quando você vê alguma coisa errada nesse sentido, você tem a voz e tem a falar que isso não é legal. Combinado então? Fique agora com a sua atividade, capriche aí, coloque em prática sobre o respeito e até a próxima aula.